Olá, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje eu vou falar sobre um tema que é super importante para quem está buscando se tornar um autodidata. E esse tema é a prática deliberada. Eu já falei de passagem esse termo, prática deliberada, em várias das minhas videoaulas, mas eu acho que está na hora de sentar e falar o que é a prática deliberada e como a gente pode usar isso a favor da nossa aprendizagem e do nosso autodidatismo. Para você se tornar um autodidata, você precisa desenvolver as suas habilidades cognitivas. Em outras palavras, você precisa desenvolver a sua capacidade de aprender por si mesmo. E a palavra-chave aqui é habilidade, tá? E se tem habilidade em jogo, você tem que praticar. Não tem jeito. Para aprender uma habilidade, para adquirir uma habilidade, melhor dizendo, você precisa praticar essa habilidade. Na verdade, a prática é mãe da maestria. Se você quer se tornar muito bom em alguma coisa, se você quer realmente ficar um expert em algum assunto, você precisa praticar. Mas a questão é que nem toda prática ajuda você a avançar a sua habilidade. Vou dar um exemplo aqui daquele aluno que começa a reclamar: eu estudei não sei quantas horas e acabei me ferrando na prova de matemática, não adiantou nada. Bom, matemática é uma habilidade. E provavelmente esse aluno ele não estudou, ou melhor, não praticou da melhor maneira. É por isso que ele gastou um monte de horas sem progresso, porque ele não praticou da maneira adequada. E você sabe a forma adequada de praticar? Para dizer a verdade, pouca gente sabe. Então, a gente vai falar sobre essa prática específica que a literatura costuma chamar de prática deliberada. E a grande coisa da prática deliberada é que ela é comprovadamente a maneira mais eficiente de você avançar a sua habilidade, você aumentar a sua habilidade naquela área que você está estudando, que você está praticando. Tá? Isso é comprovado por diversos experimentos. Essa ideia da prática deliberada como um componente fundamental do sucesso de uma pessoa numa determinada área de conhecimento, ela ficou muito famosa com um livro chamado Fora de Série, do Malcolm Gladwell. A gente tem até uma entrevista do Malcolm Gladwell trabalhada numa videoaula também. Vai ter o link lá no site. E esse livro, ele na época causou um certo frisson. O que o Gladwell fez foi popularizar o que os cientistas, os psicólogos já estavam descobrindo há vários anos, que o talento é uma variável muito pequena na determinação de um sucesso cognitivo de uma pessoa. E que a prática feita da maneira correta, que é a prática deliberada, e o número de horas investido nela é que é o maior fator para determinar esse sucesso, e não o talento inato. Tá? Mas o Gladwell não é um pioneiro nessa área. O grande pioneiro é esse pesquisador aqui, Kay Anders Erickson. E ele estava estudando o desempenho dos experts, daqueles especialistas. E ele observava que o desempenho dessas pessoas, que se chamam especialistas, ele é qualitativamente diferente do desempenho de um adulto normal, que não é especialista. Isso é um fato. Tá? Mas é um fato por quê? Porque aquela pessoa ela é super bem dotada, tem um talento específico com o qual ela nasceu? Não. É isso que é a grande coisa que ele descobriu. Que, na verdade, é a quantidade de horas que ela coloca na prática deliberada que vai determinar o grau de habilidade que ela tem. E a grande diferença que foi encontrada dos experts para as pessoas normais não foi nem de talento, foi na capacidade de manter altos níveis de prática deliberada, tá? E de ficar tentando o tempo todo melhorar o seu desempenho. Então, essa que é a grande diferença entre um cara que se torna muito bom em alguma coisa e um que estaciona num certo nível médio e dali não sai. E o que diversos estudos mostram é que, com o uso de práticas altamente especializadas, como são as práticas deliberadas, várias pessoas já foram capazes de desenvolver habilidades das mais variadas. Por exemplo, empatia.
Empatia é uma coisa que a gente sempre acha que a pessoa tem ou não tem, na verdade? Mas já foi mostrado que é possível desenvolver a empatia das pessoas que inicialmente têm pouca empatia através de práticas bem específicas, tá? Para quem não sabe o que é empatia, empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, para entender como ele se sente. Outra coisa que a gente acha que algumas pessoas parecem que têm um dom especial é o foco, manter o foco. Isso é uma outra habilidade que as pessoas podem desenvolver praticando atividades específicas que vão desenvolver a sua capacidade de focar num assunto. A mesma coisa é criatividade. A gente tem mania de pensar que existem pessoas que são muito criativas e pessoas que não têm criatividade nenhuma. Mas, na verdade, a criatividade também é uma habilidade que você pode desenvolver através da prática deliberada. Outra coisa que você pode conseguir através da prática deliberada é atingir o relaxamento profundo. Atingir níveis profundos de relaxamento é outra habilidade bastante difícil de se conseguir. Poucas pessoas têm, mas que é possível desenvolver através de práticas bem específicas. A gente tem que tomar um cuidado aqui, que é um cuidado com apego a ideias que são agradáveis à nossa filosofia de vida. Depois de todo o frisson que o livro Fora de Série causou e outros livros que vieram depois dele, sobre essa ideia de que o talento não é tudo isso, existem algumas pesquisas mais recentes mostrando alguns detalhes de que a coisa não é bem assim. O talento existe e ele tem a sua importância, tá? E ele está sendo associado em pesquisas mais recentes com uma diferença na capacidade da memória de trabalho das pessoas. Ou seja, existem pessoas que têm uma capacidade na memória de trabalho, que é onde a gente raciocina, né? Na memória de trabalho é o lugar onde acontece o raciocínio. Então, quem tem mais memória de trabalho vai ter mais facilidade de raciocinar, tá? E existe, sim, uma diferença estatisticamente significativa entre a capacidade da memória de trabalho de pessoas diferentes. Então, voltando à questão do apego a ideias que são agradáveis, elas podem ser agradáveis e não completamente verdadeiras. Tem até um artigo no New York Times em que o cara fala mais ou menos assim: o mundo pareceria muito mais justo se o que separasse os bons dos excelentes fosse só a quantidade de trabalho. Mas, na verdade, existe sim alguma diferença, existe sim essa coisa chamada talento. E aí você diz assim, mas isso contraria, então, todas as ideias anteriores de que, na verdade, o talento não é tão importante assim? Não exatamente, porque se você for lá no livro do Gladwell e ler o que está escrito lá, você vai perceber que em nenhum momento ele fala que o talento não existe. Ele fala que o talento é uma variável menor na determinação do sucesso cognitivo de uma pessoa, no sucesso no desempenho de uma determinada atividade que requer habilidades específicas. E os experimentos recentes não estão contradizendo os mais antigos, porque eles mostram que a prática ainda é mais significativa na determinação do sucesso com uma determinada habilidade, mas que o talento tem o seu papel. Então, nem mesmo esses primeiros autores tinham descartado o talento 100%. O que está acontecendo agora é que alguns pesquisadores estão chamando a atenção. Olha, tudo bem, o talento ele é menor, mas ele existe, tá? E ele influencia também. Tá? Mas não se descabele, porque a influência dele é menor, bem menor do que a influência da prática. Ou seja, você ainda está no controle da situação mais do que à mercê de ter recebido um talento dos deuses. Bom, então vamos lá. O que é, afinal, essa tal de prática deliberada? Primeiro, era uma atividade altamente estruturada. Ou seja, ela é planejada e estruturada para você melhorar o desempenho em alguma habilidade. Para isso acontecer, você tem que estar ligeiramente fora da sua zona de conforto. Ou seja, tem que estar sempre se puxando um pouquinho para cima. E ela foca nos pontos fracos. Ou seja, você faz uma análise do teu desempenho naquela coisa que você quer se tornar bom e vê que tem um ponto que é um gargalo, que é um ponto fraco, que é ali que você está falhando. E aí você tem que criar uma atividade específica para aquele ponto fraco, para fortalecer aquele ponto que está fraco.
Quais são as características, então, de uma atividade de prática deliberada? Primeiro, é importantíssimo saber que ela não é uma mera repetição do que você já sabe. Por exemplo, você já sabe dirigir. Então, quando você pega o carro e sai para dirigir e viaja de uma cidade para outra, você não está fazendo prática deliberada. Você está praticando direção, sim, mas não é prática deliberada porque você não está se puxando para fora da sua zona de conforto. Você está dirigindo como você sempre dirigiu. Então, você estabilizou naquele nível de habilidade e não está tentando se tornar nenhum piloto de Fórmula 1. Então, não é prática deliberada. É prática, mas não é prática deliberada. Dificilmente a prática deliberada é uma atividade divertida. Vou dar um exemplo até que eu tenho em casa. O meu filho adora futebol. E um exemplo de prática deliberada de futebol é você correr entre cones para melhorar a sua agilidade de correr de um lado para o outro e de eventualmente driblar um oponente. Só que ele detesta isso. Ele gosta de chegar no campo e jogar. E a gente tem que ficar explicando para ele que, na verdade, para ele se tornar um bom jogador, ele tem que fazer esses exercícios para melhorar a agilidade dele. Então, esse é um exemplo de que, mesmo você amando aquela coisa, seja ela um esporte, um instrumento musical ou um assunto que você adora muito, a prática deliberada em si geralmente não é exatamente uma coisa divertida. Outra coisa que tem que estar presente é que tem que ter um esforço intelectual. Mesmo com uma atividade física. Não adianta você sair correndo no meio dos cones para melhorar a sua agilidade se você não está prestando atenção no que está acontecendo com o seu corpo, em como que você está pisando, quão rápido você está voltando. Tá? Então, tem que estar ligado no que você está fazendo, prestando atenção no que você está fazendo e tentando fazer sempre melhor. Então, essa é uma característica bem marcada da prática deliberada. Então, ou seja, se você estiver no piloto automático, não é prática deliberada, como no exemplo do carro que eu dei. Se você está se dirigindo no piloto automático, ouvindo uma música, você não está melhorando a sua capacidade de dirigir. Tá? Você está simplesmente mantendo o nível de habilidade atual. E como é que funciona essa tal de prática deliberada? Por que essas coisas funcionam? É que essas coisas vão te puxando para fora da sua zona de conforto e vai reorganizando o teu conhecimento e a tua forma de lidar com aquelas coisas. Então você começa a ter mais facilidade na recuperação da informação, mais facilidade para executar um determinado movimento. Você começa também a construir um modelo mental daquela ação mais complexo. Tá? Então, um cara que vai treinar, por exemplo, chute a gol, ele vai dar 500 chutes a gol. Então, aquilo vai criando na cabeça dele uma série de sutilezas. Se eu pegar, botar o pé assim, se eu atrasar um pouquinho, se eu adiantar um pouquinho. Tá? Isso, às vezes, até meio inconsciente, mas ele vai melhorando muito o modelo mental que ele tem de como se dá um chute a gol. E com isso vai aumentando a capacidade dele de abstrair sobre aquilo e de pensar, bom, agora eu vou fazer um chute desse jeito para obter determinado resultado. E aí você aumenta a sua capacidade de pensar precisamente sobre o resultado que você quer alcançar e colocar a ação para funcionar e alcançar aquele resultado. Tá certo? Então, essa é mais ou menos a mecânica que está por trás da ideia da prática deliberada. Bom, eu estou vendo que esse vídeo está ficando muito longo, o assunto é muito interessante, muito importante, mas eu vou parar essa videoaula por aqui e na próxima videoaula eu vou falar um pouco sobre como é que você elabora um plano de prática deliberada, né? Como é que você faz o planejamento, como é que é a execução dessa prática, vou dar algumas dicas de como implementar e vou fechar esse assunto aqui, pelo menos por enquanto, de prática deliberada, tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido. Se você tem alguma dúvida sobre essa parte que eu já falei, se você tem algum comentário, coloca lá no blog, vai ser muito bem-vindo, tá? E daqui a alguns dias eu vou liberar uma outra videoaula com um complemento dessa. Até a próxima!